isso sobre ele na cruz, quando ele morreu e nos deu a nova natureza. Oh, glória a Deus. Bom dia a todos. Que Deus abençoe o seu coração nessa manhã de domingo, né? Um dia, assim, bem propício para a gente oferecer o louvor a Deus. Oferecer, assim, os nossos momentos a Deus. Domingo é um dia bom para isso. Um dia de descanso, mas é um dia que a gente pode louvar a Deus também. Amém? Glória a Jesus. Irmãos, não se esqueçam uma coisa. Que nós podemos adorar a Deus 1000 horas. Podemos orar em línguas 5.000 horas, né? E podemos fazer outras práticas, mas se nós não mudarmos, não está adiantando nada. Então, a oração que nós fazemos é para mudar a nossa vida, tá? Então, oração mecânica, oração religiosa é aquela que não tem efeito, sabe? É, que nem Deus diz, eu já estou cansado do povo que me adora da boca para fora. Então, a gente tem que prestar atenção quando a gente está orando, o que está acontecendo no nosso relacionamento com Deus. Porque existe um relacionamento. E é pessoal, é íntimo, nós podemos receber todo, assim, uma mensagem de Deus, um desejo de Deus para a nossa vida. O que Deus realmente quer para nós. Nós temos condição de saber. Então, é muito importante as práticas da oração, nós vamos ver isso, porque existem 4 práticas de oração. Né, que é a primeira oração em línguas. Depois é a meditação com a assimilação da palavra de Deus, que é junto. E isso é feito através de muita leitura da palavra. E depois é a adoração e depois a confissão da palavra. Que a confissão da palavra é um louvor. Nada mais é que um louvor, tá? Você pode dizer louvor ou confissão da palavra. Tá? E o jejum entra, tá? Como o pastor David disse, irmã gêmea da oração. Então, ela entra aí, o jejum entra aí. Então, nós devemos praticar os princípios da oração para que eles nos transformem. Porque se não houver transformação na nossa vida, nós não temos comunhão alguma com Deus. Está valendo isso? Então, nós não podemos mais ser aquela pessoa de antes. Então, as nossas orações são para transformar tudo que nós somos. Porque é impossível uma pessoa que ora em línguas não ser tocado a Deus no que ela tem que fazer. Uma pessoa que adora a Deus de verdade, ela começa a receber de Deus o que Deus é, esse amor começa a crescer, as emoções começam a ser estruturadas, equilibradas, então ela começa a mudar. Se você não está mudando, a sua oração é da boca para fora. Tá? Então Deus pode te abençoar, porque Ele te ama. Mesmo quando você não tinha aceitado Jesus, Ele te amava. Ele sempre te amou, por isso que Ele morreu na cruz. Ele nunca quis o inferno para ninguém e não quer. Mas isso não quer dizer que existe uma comunhão com Deus. Então, por isso que a gente ora se entregando. Você tem que se entregar. Você tem que colocar esse atributo da alma, que é a vontade própria, dentro da visão de Deus, para que a sua vontade seja a vontade de Deus agora. Sabe, que você receba a vontade dele, que a sua vontade contribua para que você aceite a vontade de Deus. Então, não passa batido, ninguém é para viver eternamente a mesma pessoa. Aliás, você pode cair chocando na cadeira até os 100 anos de idade. Mas isso não quer dizer que você tenha uma comunhão com Deus, ou seja, você não quis verdadeiramente uma comunhão com Deus. Então, gente, as pessoas religiosas, elas só vão na igreja. As pessoas religiosas, elas só sabem versículos da Bíblia. As pessoas religiosas, elas até pregam a palavra de Deus, mas elas não têm comunhão, não têm fruto, não têm mudança. E é isso, o galardão vai vir disso daí. Então, o galardão é o prêmio de Deus para nós no céu, é o melhor. É o que há de melhor. Deus é o melhor. Agora, você imagina o que há de melhor que Ele vai dar para nós. Que Ele diz que nós vamos receber de Deus de acordo com as nossas obras. Obras não é o quanto que a gente orou pelas pessoas. Não é o quanto que nós ficamos trabalhando no reino. Obra é o quanto que nós nos entregamos a Deus. Ele chama isso de obra. Tá ok? É o quanto que Deus é na sua vida. O quanto que Ele pode ser o que Ele é na sua vida. Não é o máximo isso?
Então vamos prestar atenção na nossa vida. Então abre a sua Bíblia em Lucas, primeiramente, capítulo 5, que nós vamos ver como que a gente ouve Deus um pouco. As pessoas ficam muito perguntando sobre isso. Como ouvir Deus? Veja aqui em Lucas capítulo 5, no versículo 33, é toda essa parte do jejum. Esse assunto de jejum é muito chato, ninguém gosta, né? Porque jejuar realmente não é nada agradável. Mas é necessário, queridos, nós precisamos orar mais em línguas, pedir a graça de Deus para que a gente jejue. Mas não esqueça que não é o jejum do cafezinho depois do almoço, porque isso daí não faz efeito. É melhor ficar com o cafezinho e largar o almoço, tá? Então, sabe assim? Mas não deixe de tomar água, de tomar líquido, suco, você pode. Você tem que se hidratar, não faça sem nada. Tem gente que não tem noção, vai largando tudo, não pode. Você entende? Você tem que, quando você jejua, jejum quer dizer abster-se de comida, tá ok? Então você tem que se abster da comida. Pelo menos um dia, né, gente? Um dia tem que ficar, sabe, num light total. Você pode tomar líquidos bastante, você pode comer fruta, sei lá, escolhe alguma coisa light se você for fazer um dia. Tá? No outro dia não vai atolar na comida que o seu estômago não vai entender, o seu físico não vai entender, vai haver um choque, você vai ficar doente. Tem que ser tudo equilibrado. Então no outro dia come mais light, vai devagar para depois você entrar a fundo. Não pode haver esse choque, porque isso faz mal para a saúde, tá ok? Mas é necessário jejuar, tá? Então veja que Jesus está falando aqui de jejum, no versículo 33, vamos ler aqui esse pedaço. Disseram a Jesus: os discípulos de João, e bem assim os dos fariseus, frequentemente jejuam e fazem orações, os teus, entretanto, comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: podeis fazer jejum os convidados para o casamento enquanto está com eles o noivo? Não tem graça, você vai na festa de casamento e vai fazer jejum? E sendo que é a festa do noivo que está lá, para você celebrar com o noivo. Então, Jesus presente, não precisava jejuar, porque ele era a festa, ele era tudo, então não era momento de jejuar, porque a vida estava ali e ele estava junto, em todos os sentidos, então não era momento de jejuar. Mas no 35 dias virão, contudo, em que lhe será tirado o noivo. Naqueles dias sim jejuarão, tá? Isso quer dizer, quando Jesus for, porque daí ele não está e nós então vamos depender totalmente da parte espiritual para a gente ser vitorioso. Então, a nossa parte carnal vai precisar muito do jejum para poder andar no Espírito. Também lhes disse uma parábola: ninguém tira um pedaço de veste nova e põe em veste velha, pois rasgará a nova e o remendo da nova não se ajustará à velha. E ninguém põe vinho novo em odres velhos, pois o vinho novo romperá os odres, entornar-se-á o vinho e os odres se estragarão. Pelo contrário, o vinho novo deve ser posto em odres novos e ambos se conservam. Então, o odre velho que Jesus está falando aqui é a alma, ok? Que também é chamada de parte carnal. Então, quando nós somos guiados pela alma, aonde as emoções influenciam, nós temos uma mente totalmente perturbada. Tá ok? Todo mundo sabe o que é ter mente perturbada. Blá, 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 dentro da cabeça. Blá, 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 blá. Né? Você não sabe onde vai, aquele terror. Mente totalmente perturbada. Não tem sossego, não aguenta. Então, isso é porque é influenciado pelas emoções. Tá valendo? Então, a pessoa que está com esta condição de vida, ela precisa jejuar, que é isso mesmo que Jesus está falando. Estão me acompanhando? Precisa jejuar. Por quê? Aí as suas emoções vão se equilibrar junto com os 4 princípios da oração. Quais são? Oração em línguas, assimilação e meditação na palavra. Nós não vamos dar um ensino sobre isso, mas você já sabe. Lê a Bíblia, você vai começar a pegar um livro pequeno, ler todos os dias, pode ler 2 meses, 5 meses, 10 meses, 1 ano, não importa. Você está achando que você precisa? Fica lá, com aquele livro, lendo todos os dias. Comece com pequeno. Por quê? Você está assimilando. De repente, você tem o conteúdo daquele livro dentro de você. Não é mesmo? Se você ouvir muito uma música, gente, dali a pouco ela fica dentro da tua cabeça. Ou não?
Assimilou. Então, a assimilação vai ajudar você na meditação. Porque a meditação é o Espírito Santo que traz para nós. Como meditar na palavra de Deus. Quer dizer que na hora das dificuldades, o Espírito Santo traz a palavra para você e você fica ruminando aquilo. Em vez de você ficar atormentado com os problemas, com a vida. Porque são as emoções que estão trazendo aquele tormento. Ai, meu Deus, aquela caixa de marimbondo dentro da cabeça. Então, as emoções é que fazem isso. Mas, se você está adorando a Deus, lendo a palavra, né, para assimilar e meditar, se você está orando em línguas, confessando a palavra, você junta o jejum. Então, aí a sua alma, que é o odre velho, não vai estourar a ponto de fazer perder o vinho novo, que é o Espírito Santo, que está aí dentro de você. Então, como que nós vamos guardar o Espírito Santo aqui? Com a vida espiritual. Ele é que vai liderar, não a alma, o odre velho, a parte carnal. Tá ok? Não adianta, eu não posso ser assim, acabou. Então, o que eu vou fazer? Eu tenho que me jogar de cabeça em Deus. Eu tenho que jejuar, eu tenho que orar, eu tenho que acabar com coisas da minha vida que me atrapalham. Estão me acompanhando? Então, você tem que saber isso. Sabe? Se você aguenta orar, se você não aguenta, o quanto, isso aí tudo é o odre velho. Isso tudo são coisas da alma, onde as emoções estão liderando. Tá? Então, se nós somos atribulados, atormentados na mente, nós não ouvimos Deus. O segredo está aí. Eu não ouço Deus, porque a tua alma está atribulada. Porque você está em choque aí dentro de você. Está um turbilhão aí. Um barulhão por causa dos problemas da sua vida. Tá? Quanto mais velho a pessoa é, mais barulhão está lá dentro. Por quê? O ninho das cobras ficaram muito mais povoado. Mais problemas se amontoaram na vida. Mas Deus, Ele é capaz de tirar tudo, só que eu tenho que me entregar. De corpo e alma e espírito a Deus. Então é importante o jejum para que as emoções fiquem calmas com os 4 princípios da oração e eu comece a crescer espiritualmente, aonde a liderança do Espírito vai tomar a direção na minha vida. Ok? Então vejam lá na 1 Reis, vamos examinar isso aqui rapidinho. Bom, os princípios, vocês já sabem quais são, né, os frutos. Nós não vamos ler agora Gálatas, capítulo 5, mas depois vocês podem ler quais são os frutos da carne, quais são os frutos do Espírito. Então, esses da carne, nós vamos ter que por fora fazer morrer. Tá? Depois vocês leem. Então, vê lá, 1 Reis, capítulo 19, nós vamos ver a história aqui de Elias. Todo mundo sabe isso, mas nós temos que meditar mais perto essa palavra. Porque nós sabemos que o rei Acabe, ele foi o que mais desagradou a Deus naquele momento do reinado dele. E desobedeceu e tudo mais. E a mulher dele, então, toda cheia de diabo, fazendo horrores. E ela ficou toda enfurecida porque Elias foi lá, não é, e fez a oração e acabou com os deuses deles, com os Baales, que veio fogo do céu e o fogo engoliu toda a água, tudo que estava no altar. Você já viu o fogo engolir água? É o contrário, né, gente? Porque a água apaga o fogo. Mas o fogo de Deus acabou com a água do altar, acabou com todo o sacrifício. Bom, isso fez com que Jezabel ficasse assim, furiosíssima contra Elias. Mas veja só, Elias com toda a fé orou, clamou esse Deus e tudo aconteceu. O poder. Mas depois, gente, veja só o que são as emoções. Né? Jezabel ficou sabendo e já mandou o recado. Eu vou acabar com a tua vida, Elias. Quem mandou você fazer isso? Então Elias ficou apavorado. Então, por que é que aconteceu isso que nós vamos ler lá? Pelo que eu estou falando agora. Tá? Porque Elias foi muito bravo espiritualmente. Ele foi muito fervoroso, orou e aconteceu tudo. Mas depois, né, um choque de um ataque de Satanás com perseguição, com ameaças,
deixou as emoções dele abaladas. Então presta atenção quando vem ameaças na tua vida, se as suas emoções ficam abaladas ou não. Mas por isso que nós precisamos jejuar, porque nós não temos que andar nas ameaças do diabo. Nós temos que andar nas promessas de Deus. Então o jejum é importante para isso. Você pode jejuar, conforme o pastor David ensina, Kenneth Hagin, jejuns periódicos. Você pode jejuar 2 dias, come 3. Ou jejua 3, come 1, jejua 2. Você vai fazendo assim por uns 2 meses. Depois você dá uma parada, começa de novo. Só que nesse período que você está jejuando, não faz jejum. Vamos dizer, se você fizer só de líquidos, você não entra na carne, na feijoada com muita avidez no dia seguinte, porque dá um choque, como eu digo. Vai mais no light, você pode comer um pouquinho de arroz e feijão, você pode comer um macarrãozinho bem cozido, uns legumes cozidos, alguma coisa para não dar aquele choque. Tá? No segundo dia você pode comer um pouquinho mais, mas se você vai voltar ao jejum, não coma muito forte para você voltar e não haver o choque. Estão me acompanhando? Então ficou claro. Então, veja as emoções dele, porque é isso que eu estou dizendo, quando vem uma ameaça do diabo, logo ele vem atacar as nossas emoções, para que a gente fique desnorteado, não ouça a Deus e não tenhamos a direção. Por isso que é importante orar todos os dias, para nós ficarmos preparados e fortalecidos no espírito quando o diabo vier. Então, Jezabel prometeu matar, ele ficou todo lá abalado emocionalmente, tá? E ele quis morrer, foi lá ficar debaixo do zimbro, ai Deus me mata e tal, aquela história que vocês já sabem. Então é isso que nós vamos ler agora, como que foi que ele ouviu Deus. Porque nesta condição de tormento, não se ouve Deus. Por isso que tem que jejuar. Vai jejuando. Quem parou, começa, volta. Tem que jejuar, tem que orar, para você ter paz emocionalmente. Para você, quando estiver orando, receber a direção de Deus, os conselhos de Deus, a direção total do que você tem que fazer. Como que você vai proceder? Porque toda vez que a gente segue o que Deus diz, é sucesso 100%. E quando a gente ouve e não obedece, é fracasso, é derrota. E isso é mal. Então vamos ler agora aqui no versículo 9. Tá? 1 Reis, capítulo 19, depois você pode ler na sua casa tudo isso, entender, pode ler desde o começo, toda a história aqui, para você ficar bem enfronhado. Então, ali entrou numa caverna Elias, onde passou a noite. E eis que veio a palavra do Senhor e lhe disse, que fazes aqui, Elias? Ele estava morrendo de medo, né? Ele respondeu, tenho sido zeloso. Ah lá, já ficou queixando a alma, é isso, ó Deus. Olha, eu estou orando, eu fiz, eu estou tão dedicado, e olha o que está me acontecendo. Isso é ignorância. Isso é ignorância espiritual. Você fala, puxa, eu orei tanto, olha o que me aconteceu. Mas você não sabia que o diabo ia vir? Você tem que saber que o diabo vai vir. E ele vem a qualquer hora, porque Jesus falou que ele é um ladrão. A gente não sabe a hora que ele vem, ele vai vir. Então, quando ele vier, você tem que estar preparado emocionalmente, para você não ter essa conversa de incrédulo e abalado emocionalmente, dizendo, Deus, mas por quê? Da onde que veio isso? Bom, eu nem sei de onde que veio, veio do diabo. Agora, e nem sei por quê também, mas eu sei que Deus está comigo. E eu vou ouvir a direção de Deus agora de como eu vou sair dessa. Porque não foi Deus que mandou, Deus jamais vai mandar diabo para você. Ou seja, Deus jamais levanta a guarda na tua vida. Se não tem guarda, é porque você que abaixou. E Deus não pôde guardar. Porque vai levando a vida, de repente acha que está tudo ok, que o diabo está dormindo. Ele não está. E nem morreu. Ele está bem maquinando planos, execução contra a nossa vida. Ok? Então não se esqueça. Por isso que a gente tem que orar. Orar em línguas. Tem que adorar de verdade. Você fica orando, abre a sua boca, porque se você fechar a boca, você dorme. Você esquece que você veio aqui. Vai falando baixinho. Ninguém atrapalha ninguém. Se ficar falando baixinho, Deus ouve. Eu te adoro, eu te louvo, você é minha força, você é o meu guarda, eu te exalto, eu te magnifico. Isso é adorar. Isso é orar. Você tem que orar. Se você nunca aprendeu, você está aprendendo hoje. Comece a fazer assim. Você vai ver que você vai ser vitorioso a vida inteira. Ok? A oração em línguas é a mesma coisa. Depois lê a Bíblia. E jejua. Amém? Porque Deus não quer que você seja um fracassado. Deus não quer que o diabo passe em cima de você.
É para você pisar em cima dele. Por isso que Jesus morreu na cruz. Não foi fácil o que Jesus fez. Mas ele fez. Para que nós possamos hoje fazer isso. Com toda a autoridade que ele nos deu do nome dele sobre o diabo. Amém? Para ninguém ficar atormentado emocionalmente. Tá valendo? Vai lutar com a tua emoção. Vai lutar com esse diabo que está fazendo você ficar totalmente desequilibrado emocionalmente. Aflito. Tormentos. Então o jejum entra aí. Bom, então veja lá. Que fazes aqui, Elias? Ele respondeu, tenho sido zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, né, Deus? Ó só. Porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada. E eu fiquei só, e procuram tirar minha vida agora. Fui livrar todo mundo e tal, fiz tudo que era certo, e olha só. Ué, se Deus estava com ele naquela hora, que ele estava no meio dos Baales lá, por que não vai estar agora que ele está sozinho? Muito mais! Estão me acompanhando, gente? O golpe do diabo, o tormento do diabo, as mentiras. Deus é o que ele diz que ele é. Não se esqueça que ele disse, jamais te deixarei, nem te abandonarei. Justamente na hora da tribulação ele está lá. Para você vencer. Porque você tem a condição de vencer. Não segue esses tormentos que o diabo está pondo. E nem deixa a tua alma ser inclinada ao diabo a ponto de ficar falando bobagem desse jeito. Ok? Disse-lhe Deus, sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Sai daí dessa caverna agora. Elias, vai saindo. Sai daí. Vai lá para o monte. Fica aí agora. Você vai ouvir Deus. Agora você vai ouvir a direção de Deus para a sua vida. Sai daí. Porque do jeito que você está escondido, enfiado nessa caverna, pensando que você está se escondendo do diabo, você está muito enganado. Sai daí agora. Vai lá no alto ouvir Deus. Olha só. Saí e põe-te neste monte perante o Senhor. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor, porém o Senhor não estava no vento. Foi o maior vendaval. Ele vai, agora Deus vai falar. Não é no vento, não é no barulho, não é no tormento da tua mente, não é o que está aí dentro, blá, 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 blá. Entendeu? Aquele turbilhão que está aí dentro de você, que você vai ouvir Deus, não é. Você tem que fazer aquietar os seus pensamentos. Por isso que você lê Bíblia, por isso que você adora a Deus, por isso que você ora em línguas, por isso que você confessa a palavra, por isso que você jejua, porque isso tudo vai trazer paz para a tua mente. Isso é o máximo, não tem coisa mais poderosa, mais valorosa, mais maravilhosa do que essa paz na mente. Essa paz de Deus vence todos os diabos. Por quê? Porque ela tira o medo. Tá valendo? Porque você já é vitorioso. Deixa o diabo fazer circo onde ele quiser. Menos dentro de você. Porque ele é um ser derrotado. Ele já foi amaldiçoado. Agora você vai ter que se estabelecer nisso que Jesus fez. Vocês estão me acompanhando? Isso não é demais, gente? Você é o máximo em Cristo Jesus. Deixa o diabo acabar com você, te excluir, ele te eliminar, falar bobagem. E você deixar esse odre velho que não presta para nada, acabar com você, porque é lá que o diabo age. Este odre velho tem que ficar submisso ao odre novo, para que ele não se corrompa, não rache, e o odre novo, que é o Espírito Santo, saia da sua vida. Ele tem que ficar, esse odre velho agora, ele tem que ficar numa condição aonde ele não vai se intrometer no odre novo. Porque vinho novo em odre novo. Então, a mente e a alma tem que ser renovada. Com a palavra de Deus, para o Espírito Santo ficar lá. Tá valendo? Vocês estão me acompanhando perfeitamente. Então, é assim que você vai ouvir Deus. Não é que esse barulhão que você está aí, não. Você corre o dia inteiro, você faz o dia inteiro coisa, você tem 1000 problemas, você tem 1000 atividades, 1000 serviços, e Deus que se dane a hora que der certo. Você está aflito, a sua oração é mínima diante de tanta atividade que você tem, não dá para acalmar o turbilhão. Estão me acompanhando?
Bom, mas tem o fim de semana, meu amigo. Começa a enterrar no fim de semana. Se joga dentro de Deus, porque você precisa de Deus. Enquanto você não descobrir que você precisa de Deus, sua vida vai ser um horror. Vai ser um vendaval. Não tem coisa melhor que Deus. Quando você sair desse mundo e for guiado por Deus, você vai ter controle sobre as coisas que o diabo taca na tua vida. Em vez de ser o inverso, você não tem controle sobre nada. Você é entregue aos problemas. E Deus não vai dar a solução. Não pense que é assim que Deus dá a solução. E se Ele vier e te abençoar, você não sabe ficar naquilo, o diabo vem e pega tudo de volta. Dali a pouco já está tudo lá, não é não? Claro que é, porque não foi você que venceu. Então, olha lá. Então, no vento, não aconteceu nada. Elias achou que Deus ia falar naquele vendaval, não falou. Depois do vento, um terremoto. Mas o Senhor também não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo. Mas o Senhor também não estava no fogo. Não é nada coisa espetacular. Não é nada coisa de sensacionalismo. O povo está confundindo muito que ouve Deus e não está ouvindo nada. Estão me acompanhando? Você tem que ouvir Deus. Primeiro você tem que ouvir Deus para depois ouvir uma profecia de alguém. Porque quando Deus usar alguém para te dar uma profecia, Ele já falou no teu coração. Não se esqueça. É assim que funciona. Não é bom, não? Claro. Daí que vai acontecer. Porque se... isso mesmo. Deus falou para mim, então vai ser. Então, mas aí no 12. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Uma brisa. Aí sim. Ouvindo Elias no 13, envolveu o rosto, aí sim, no seu manto, e saindo pôs-se à entrada da caverna, eis que lhe veio uma voz e lhe disse, que fazes aqui, Elias? E ele respondeu, tenho sido, tudo de novo, um extremo zeloso pelo Senhor, Deus dos exércitos, porque os filhos de Israel deixaram a tua aliança, derribaram os teus altares e mataram os teus profetas à espada, e eu fiquei só, e procuram tirar minha vida, disse-lhe o Senhor. Ele estava em condição de ouvir agora. Tá ok? Vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco. Não é aí que é para você ficar. Deus deu direção explícita, clara para ele. Vai e faz isso. É isso que eu busco na minha vida, no meu ministério, por isso que está em pé ainda. Estão me acompanhando? Porque eu busco direção explícita, clara de Deus, de cada atitude, cada passo, cada decisão, do que fazer. E obedeço. E Deus vem e age, porque foi Ele que mandou. E assim é na sua vida. A pessoa me liga, olha, mas é que eu preciso mudar de casa hoje, mas não está acontecendo. Você acha que eu sou o quê? Eu não posso comprar uma casa para você, eu não sou do banco, não posso fazer financiamento, e nem tenho casa para te dar, e nem sei o que fazer. E não ouvir Deus a seu respeito. Eu posso te ensinar que jeito que você vai entrar nessa. Não, mas é para onde? Problema teu. Por que você não começou há 10 anos atrás? Você não pensa que Deus vai resolver seu problema num minuto enquanto Ele não resolveu o seu íntimo? Enquanto essa turbulência que está aí não passar, você não ouvir Deus, a liderança do Espírito Santo para guiar a tua vida. E as pessoas não querem ter paciência de ter liderança de Deus porque precisa de transformação na alma. As emoções têm que ser transformadas em paz, em equilíbrio. Estão me acompanhando? Disse-lhe o Senhor, vai, volta o teu caminho para o deserto de Damasco, em chegando lá, unge a Azael, rei sobre a Síria. A Jeú, filho de Ninsi, ungirás rei sobre Israel. E também Eliseu, filho de Safate, de Abel-Meolá, ungirás profeta em teu lugar. Quem escapar à espada de Azael, Jeú o matará. Quem escapar à espada de Jeú, Eliseu o matará. Então Deus deu para ele uma liderança ou não? Deu para ele a pista ou não? Mostrou o que fazer ou não? Acabou. E foi assim que aconteceu. Então, hoje, conosco que nascemos de novo e temos a natureza de Deus, é muito mais aperfeiçoada a comunicação do que neste momento com Elias. Porque hoje nós temos os 4 princípios da oração e temos o jejum
para nós ouvirmos Deus e fazermos aquietar a nossa alma, a nossa mente, as emoções. Valeu? Esse ensino para você? Fica lá observando, ouvindo Deus, Ele vai te equilibrar. E você exerce toda a autoridade sobre o diabo em nome de Jesus. Então, continue orando para você saber o que você vai fazer. E se você não sabe, não tome decisão de jeito nenhum precipitada, porque você vai cair no abismo. Porque você vai ficar sem nada. Porque vai ser um desastre a tua vida. Porque a emoção é isso, é para você tomar uma decisão naquela hora e depois você vai arcar porque você decidiu fazer aquilo. Deus nunca mandou. Isso é tomar uma decisão precipitada. Está escrito lá em Provérbios. Mas se você tiver calma, você vai aguentar, o Espírito Santo vai te dar liderança e vai trazer a solução para a sua vida, para os seus problemas. Você vai ouvir Deus. Entende? Comece prestando atenção como que você vai ouvir Deus nas mínimas coisas. Na sua vida, da sua intimidade, da sua vida própria, pessoal, do seu chamado com Deus, do que fazer com Deus, da obra, enfim. Tudo Ele vai falar com você. Em nome de Jesus. Valeu, queridos? Pai, nós te agradecemos por esse momento. E eu te louvo, Pai, por todas essas pessoas que receberam essa mensagem hoje. E eu oro agora, Pai, de todo meu coração, para que todas essas pessoas escolham pôr em prática o que cada um ouviu aqui, porque você é fiel para cumprir o que você ensina e fala. E eu te peço, Senhor, Espírito Santo, ajuda cada um a ajustar as suas mentes no Espírito, que eles entendam como é isso, para que todos tenham vida e paz em Cristo Jesus nosso Senhor. Nós todos te agradecemos, Pai, em nome de Jesus. E todos nós dizemos, amém. Aleluia. Deus ouviu essa oração, hein? Que Deus faz. Aleluia.